Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje e o terceiro episódio da série Ciência e Psicanálise. Hoje discutindo, então, a cientificidade da psicanálise hoje. A partir desses 5 maneiras de responder essa pergunta, o que é ciência, a partir da tripartição da psicanálise como método de investigação, de tratamento, como teoria. A gente passou também por um conjunto de objeções à psicanálise e de uma problemática levantada, então, desde os anos 20, e que diz respeito ao seguinte: a psicanálise é uma ciência, né, sobre o sujeito. Né? Se a gente tivesse que responder, né, aquela questão levantada pelos metodólogos, né, qual é o objeto da psicanálise? É o homem? Não, não é. É o inconsciente? Não, não é. São os sintomas? Também, às vezes. Mas aqui nós vamos entrar numa reformulação, né? Aquilo que a psicanálise tem na sua cúspide da sua experiência é o sujeito. E essa traição que o Politzer falava, né, da psicologia. A psicologia tinha que responder, né, tinha que ser um saber que elevasse e pusesse em primeiro lugar o sujeito. A hora que ela transforma o sujeito num objeto, a hora que ela reduz o sujeito a um conjunto de comportamentos ou a um conjunto de funções mentais, ela ganha em ciência aquilo que ela perde enquanto convocação histórica, enquanto demanda ética, enquanto forma de abordar o sofrimento do sujeito, né? Não o sofrimento de um objeto, não a transformação funcional, anatômica de um objeto, né? Mas aqui eu já estou me adiantando um pouco a uma mudança que a gente tem dentro da psicanálise, uma mudança que eu vou usar aqui para dizer, olha, isso é o sinal de que existem transformações nesse debate, né, que vão reformulando o que a gente deve entender por a psicanálise. Uma grande ingenuidade do debate epistemológico contemporâneo é dizer assim, a psicanálise é ou não é uma ciência? Porque quem é que está em condições de responder o que é a psicanálise? Qual psicanálise? Winnicott, Klein, Bion, Lacan? Qual psicanálise? A do primeiro Freud? A do último Freud? Qual psicanálise? O que é que seria, então, esse conjunto claramente articulado de proposições em que a gente pode dizer, aqui está a psicanálise como um todo? Bom, nem mesmo os psicanalistas se entendem sobre qual é a psicanálise, a verdadeira, a melhor, a pior, são escolas, são subtipos. Geralmente isso é apontado para dizer isso é típico de religião, isso é típico de crença. Por quê? Porque na física, na matemática, a gente tem consensos estáveis, em que então todas as pessoas acreditam em certas coisas e as discussões elas são locais. Não é bem assim, né? Isso é uma certa versão que a gente tem da ciência como uma autoridade monolítica, baseada num único método, que vale para todas as ciências, né? Então, tanto faz, biologia, química, geologia, economia, direito, antropologia, lógica, matemática, todas esses saberes, elas têm assim a mesma forma de conhecer? Problema que a psicanálise vai então enfrentar na medida que a gente a posiciona como uma ciência humana, como uma ciência biológica, como queria o Freud, como uma ciência conjectural, como queria o Lacan, como uma ciência formal. A maneira como a gente define a psicanálise vai então definir quais são os seus critérios de cientificidade. E aqui há discórdia, aqui há diferença. E a diferença mais simples é dizer, olha, tem aqueles que permanecem no âmbito da epistemologia freudiana e que tentam então mostrar que ela pode ser fundada como um ramo da Naturwissenschaft, como um ramo da biologia. Há aqueles que dizem, não, ela é um tipo de ciência humana, então ela devia procurar a sua fundamentação assim como a história procura a sua fundamentação. A história é uma ciência, assim como a arqueologia procura a sua fundamentação. A arqueologia é uma ciência. Assim como a sociologia procura a sua fundamentação, assim como, enfim, várias ciências humanas recorrem a estratégias distintas de fundamentação, né? Há ainda um terceiro grupo que entende que a psicanálise não é nem exatamente uma ciência humana, ela não tem o homem assim no seu universo de pressuposições metapsicológicas, e ela também não é uma ciência biológica, mas ela seria uma ciência, como diz o Lacan, uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Bom, então essa é uma maneira de dizer. Então a psicanálise ela tem uma fundamentação que vai remeter, antes de tudo, à linguagem. Então como é que a gente estuda a linguagem? Existem ciências da linguagem,
mas existem abordagens, assim, metodologicamente distintas para estudar a linguagem, desde a hermenêutica até a análise lógica da linguagem, até a análise de proposições, até a análise de discursos, enfim, todas essas abordagens fazem parte, então, do estudo da linguagem. Assim como há inúmeros saberes que nos informam sobre o sujeito. Sei lá, a psicologia do desenvolvimento, a história, a ciências formais. Por exemplo, num dado momento, Lacan disse, olha, o que a psicanálise estuda é um tipo de sujeito semelhante ao que a teoria dos jogos estuda. Sujeito das decisões, por exemplo, dilema dos prisioneiros, né? Como as pessoas tomam opções, como elas agem racionalmente ou irracionalmente, tão importante para a matemática, né? Vocês viram aquele filme lá, Uma Mente Brilhante, como o John Nash estabelece algumas propriedades que dizem que nem sempre a gente age racionalmente. Para isso ele teorizou sobre um tipo de sujeito. A psicanálise faria algo assim análogo ou semelhante. Ela deveria procurar sua fundamentação, então, naquelas outras formas de saber que estão referidas ao conhecimento formal, né? A lógica, a álgebra, a topologia. Isso o Lacan, então, vai importar da linguística do Saussure, da antropologia do Lévi-Strauss, da linguística do Jacobson, da topologia de Bourbaki, e assim por diante. Você pode discutir que ele fez isso mal feito. Você pode discutir que ele não entrega o que ele prometeu. Ok. Uma das características de que algo pertence ao campo da ciência é que isso está permanentemente em discussão. Isso está sendo permanentemente reavaliado, recolocado, e que há um esforço contínuo, que é o que a gente está vendo que aconteceu ao longo da história da psicanálise. Um esforço contínuo para debater, estabelecer os seus próprios critérios de cientificidade. Inclusive com mudanças de paradigma, não sei, talvez, né? Da ciência biológica para as ciências conjecturais, passando por esse intermédio das ciências humanas. Resultado, a psicanálise tem uma posição que passaria em dois dos critérios que a gente apresentou aqui. Ela é um tipo de discurso que, historicamente, é capaz de se fazer autocrítica. Ela é uma instituição entranhada em instituições de pesquisa e ciência, como a universidade, né? Ela tem uma discussão sobre o conhecimento, né? Qual é a origem do conhecimento. Ela tem uma teoria dos saberes, ela tem uma teoria da verdade, né? Ela se apresenta como um método capaz de repetição, por isso que a gente diz, os psicanalistas eles fazem coisas semelhantes na sua clínica, associação livre, transferência, interpretação, resistência, etc. Mas a gente não resolveu ainda o problema de objeto, né? Quer dizer, como é que então a gente vai ter uma ciência de um objeto, que é um objeto tão difícil de abordar como a linguagem, de um lado, né? Ou o sujeito, né? De um lado, e do outro, um conjunto vasto de experiências que são da alçada da literatura, da psicopatologia, dos discursos, das ideologias e tudo mais no qual a psicanálise se apoia para se apresentar como prática e para se justificar como método de investigação. Um conjunto de trabalhos muito interessantes que mostram que o tipo de fundamentação da teoria psicanalítica seria semelhante à teoria da evolução das espécies do Darwin, né? O Darwin também aloca um monte de pequenos argumentos que juntos dão solidez para a sua teoria, né? A geologia, a diferença anatômica dos bicos dos pássaros, a transformação das espécies, e, bom, ele descobriu essa teoria sem dispor da teoria genética, né? Sem usar Mendel. Essa junção entre Darwin e a genética aconteceu só nos anos 30, né? Vejam só, são saberes que vão se alocando nem sempre no momento em que a teoria foi posta, né? Eles são agregados depois, né? Talvez isso esteja em curso analogamente a psicanálise. Não quer dizer que ela é uma ciência só porque ela usa uma teoria da prova similar à do Darwin. Tem que mostrar, não basta postular isso. Mas a estratégia lacaniana vai ser distinta. Vai dizer, não, no fundo a psicanálise ela é e não é uma ciência. Ela é um caso de paradoxalidade dentro do discurso científico, e para isso ela vai mobilizar argumentos sobre história da ciência, ela vai mobilizar argumentos sobre a teoria do sujeito, ela vai mobilizar argumentos sobre a própria fenomenalização dos efeitos de linguagem sobre os quais a gente se detém, que bom, tá atravessando aí toda a teoria do Lacan.
Mas eu vou, dito isso, que diz respeito a discussões mais gerais sobre que tipo de teoria é essa que propõe a análise de determinados objetos, e eu vou me concentrar em dois achados mais contemporâneos sobre a primeira definição de psicanálise, de que ela é um método de tratamento. E até 2005, até a virada do século passado, havia um consenso básico de que a psicanálise não é eficaz. De que a psicanálise ela não consegue dar provas da sua eficiência. De que as terapias cognitivo-comportamentais elas são muito mais assim, eficazes. De que, no fundo, a psicanálise ela é um procedimento ultrapassado porque assim é anacrônico. E isto, gente, tirem da cabeça, isso foi cientificamente mostrado como falso. Aqui eu cito dois autores, não psicanalistas, epidemiólogos, médicos, Leichner e Rabo, que o Bully vai colocar na aba do nosso canal, fizeram um conjunto de pesquisas mostrando que a psicanálise é tipo assim, 100, 200, 300 vezes mais eficaz que um conjunto de 10 ou 12 outras terapias com as quais eles compararam a psicanálise. Terapia sistêmica, terapia dialético-funcional, terapia analítico-comportamental, terapia cognitivo-comportamental, terapia por manual, enfim, um conjunto lá, vamos ao artigo. Não é uma especulação, tá? No Journal of American Medicine. Né? Não é uma publicação interna, Associação Internacional de Psicanálise. Um debate longo se iniciou a partir disso. Há outras pesquisas que mostram, bom, ela é assim tão eficaz quanto os antidepressivos, por exemplo, no caso da depressão. Mas aí a gente tem que contar o efeito placebo, que vale tanto para a medicação, quanto para a psicanálise, quanto para as terapias em geral. E é verdade, a coisa vai ficando complicada. Porque uma síntese dos estudos, e agora saindo da psicanálise e indo para estudos de eficácia em psicoterapia, em clínica psicológica. Todos eles são, assim, tem que juntar tantas variáveis, né? O tipo de encontro, a formação, a escola, a linha teórica, que não se consegue encontrar um elemento que de fato faria diferença, a não ser um elemento muito genérico, que é a qualidade da relação com o paciente. E isso aparece nessa pesquisa, marcado pelo fato de que eles definem o que eles chamam lá de psicoterapia psicodinâmica de longo prazo. Né? Vejam só, a gente teve que metodologizar, a gente teve que operacionalizar o que a gente chama de psicanálise. Muitos vão dizer, olha só, isso não é a psicanálise. Só que você vai ler lá, interpretações cuidadosamente calculadas, na transferência, tá lá essa palavra transferência, e que acompanha o processo de tratamento durante pelo menos 53 semanas. Né? Quer dizer, o critério, talvez, o que essa pesquisa tenha analisado e captado, é que se a relação é longa, isso diz algo sobre o encontro, sobre a qualidade do encontro. E, de fato, a qualidade do encontro é aquilo que é decisivo para a transformação do sofrimento. Então, talvez isso não seja nem próprio, exclusivo da psicanálise. Não é que a psicanálise, de fato, seria assim, muito melhor que as outras, mas é por trabalhar com extensão longa, ela acaba tornando a sua amostra capaz de captar esse tipo importante assim, de predicado de eficácia. Livro Negro da Psicanálise, e esse site aqui, Universo Racionalista, que é um site legal, divulgação da ciência, mas para de falar bobagem, para de falar assim, um retrato bizarro do que seria, o que o psicanalista faz, né? Meu amigo, o que o senhor está analisando com um retrato desse sobre o que é a psicanálise? Nada. Você está reproduzindo preconceitos, estimulando a cultura do ódio, cultivando a pós-verdade, falando coisas, vamos dizer assim, que aproveitam um certo clima, né, de retração do pensamento, de irracionalismo na cultura brasileira, para o qual você tinha tudo para fazer uma contribuição, né, em vez de propagar assim, esse tipo de ressentimento. Para terminar, e o método de investigação? E o problema posto pelo Grünbaum, né? Quer dizer, a psicanálise ajusta os fatos aos argumentos, os argumentos aos fatos. Né? Ela não é capaz de dar uma prova clínica, extraclínica, né? Melhor dizendo. Esse debate foi enfrentado por um psicólogo, né? Um psicólogo americano chamado Chevrin, né? Que durante 30 anos fez um conjunto interminável de experimentos, usando neuroimagens, usando ondas cerebrais, para tentar mostrar, né, a partir especificamente do estudo da fobia, como a hipótese do inconsciente pode ser então verificada experimentalmente. É isso mesmo, rapaziada. Pode ser explicada experimentalmente.
um truísmo que você encontra esse tipo de bobagem, que a psicanálise não dá nenhuma prova experimental. Dá, é que é difícil, complicado, precisa ler o Chevre, né? E o mais bonito dessa conversa, absolutamente próprio do campo da ciência, é que durante esses 30 anos de pesquisa, o Chevre então discute com o Grünbaum, escreve, eles trocam uma correspondência muito rica, e ao final o Grünbaum diz, você tem razão. Você tem razão, a psicanálise, então, a hipótese do inconsciente, ela se aplica, ela não é um Tolle argument, ele volta atrás, né? Então o texto do Grünbaum de 1984, muito bom, e muito bom também pela atitude propriamente científica desse debate, que eu convido vocês, vai estar tudo aqui na aba do nosso Falando Nisso, eu convido vocês particularmente a ler o livro do Paulo Bier, né, Psicanálise e Ciência, um aluno nosso na USP que refez esse conjunto todo de debates, vai ser lançado pela Edgar Plutcher proximamente, e onde vocês vão encontrar todas essas referências e menções. Então, gente, a cientificidade da psicanálise está aí colocada, né, como prática, eficaz, né, como hipótese experimental, tá? E como teoria problemática, como teoria, vamos dizer assim, que indaga, né, o seu próprio lugar no quadro da ciência, que pergunta que sujeito é esse, sujeito da ciência, que pergunta sobre ideologia cienticista, né, que pergunta sobre quais são os limites, né, de nos tratarmos como objetos. Até onde isso é uma defesa, vamos dizer assim, que oblitera o problema, e até onde isso está a serviço da ideologia, está a serviço da negação do espírito propriamente científico. Quem quiser continuar recebendo ou falando nisso, mais científico agora ainda, clique no canal da Movebo e receba os nossos próximos números.